Olá, amigos e irmãos. Mais uma vez estamos aqui juntos com o propósito de esclarecermos, de elucidarmos assuntos relacionados às Sagradas Escrituras. Isso com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que sempre tem nos acompanhado nessa longa e árdua tarefa. O livro que será tratado, o livro que será discutido no assunto de hoje, será o livro de Gênesis e o capítulo 14, onde nós temos o fatídico episódio onde Abrão, que viria futuramente se chamar de Abraão, pagando os 10% ao rei de Salém. Então, vejamos o que é que as Sagradas Escrituras podem nos trazer de novo, o que é que nós podemos encontrar entre as linhas e vejamos também qual será a hipótese trazida sobre esse assunto que pode mudar toda a maneira das pessoas verem e de pensarem a respeito desse versículo ou desse texto. Vejamos hoje no Hipóteses. Vejamos agora o que o texto nos traz de formação para o tema. Livro de Gênesis, capítulo 14, e os versículos 18 a 24. Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: De mãos levantadas ao Senhor, Deus Altíssimo, Criador nos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha a dizer: Eu enriqueci Abraão. Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram, e a porção pertencente a Ané, Escol e a Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Esse é o texto que nós vamos tentar tirar detalhes importantíssimos e levantar uma hipótese que possa ser plausível com relação ao assunto abordado. Vejamos a oferta de Abraão ao rei e sacerdote de Salém. Como é que isso está acontecendo? Primeiro, o contexto relacionado a essa oferta se dá versículos antes desse texto a qual nós lemos. No livro de Gênesis, capítulo 14, os versículos 9, o versículo 12 e o versículo 16, nós vemos o quê? A história sendo contada com relação a Jacó, seus familiares, suas fazendas e seus empregados sendo levados prisioneiros por outros reis. Ele morava na cidade de Sodoma. Então, o que acontece? Houve uma guerra entre reis e Jó estava do lado daqueles que perderam a guerra, então foi sequestrado junto com todos os seus bens pelo rei Quelodalomer, pelo rei Tidal, pelo rei Anrafel e o rei Arioque. Então, esses 4 reis, eles venceram a guerra, ou eles conseguiram vencer aquela batalha, e foi levado cativo para outra terra. E o que vai acontecer? Abraão, ele vai ter agora a missão de resgatar. Então, a situação que nós vemos aqui é que ele vai ser o estupim para que haja uma guerra por parte de Abraão com esses outros reis, ou com esses reis que vieram, que não atingem Abraão. Abraão não está envolvido, Abraão não sofre diretamente com os efeitos dessa guerra, mas de forma indireta. O que acontece? Abraão vê o seu sobrinho Ló sendo levado cativo e agora ele precisa fazer algo. Então ele, a partir desse momento, Abraão, ele entra na guerra. Então ele vai buscar, ele vai tentar resgatar junto com os seus homens, aqueles 318, Abraão vai em busca de seu sobrinho Ló. E a história como nós conhecemos, Abraão consegue sair vitorioso dessa batalha contra esses reis.
e Abrão traz de volta tudo o que pertencia a Ló, junto com Ló e seus familiares, seus parentes e aqueles que viviam também na casa de Ló. E o que é que nós temos de relevante com relação a isso? Porque essa situação gera a Abraão a obrigação de ver quem? O rei Melquisedeque. E por que gera essa obrigação? Porque nós vemos no capítulo 14, no versículo 18, o rei e sacerdote vindo de imediato ao encontro de Abrão. Não é Abrão que vai ao encontro do rei, não é Abrão que vai diretamente fazer com que os despojos, com que aquilo que lhe é devido fosse pago. Então o rei sabe da vitória de Abrão e vem ao encontro do vitorioso Abrão com o intuito, com o propósito de receber os 10% que Abrão, ele de bom coração, ele vai e paga ao rei. Então nós vemos que o que acontece? Abrão, ele está pagando os 10% ao rei e sacerdote. Por quê? Porque ele está trazendo uma oferta, ele foi para a guerra e conseguiu vencer, e daquilo que ele conquistou, ele paga ao rei. Esse é um importante contexto que aconteceu com relação a Abrão e o rei Melquisedeque, aonde o rei, como eu falei, ele vem de imediato ao encontro de Abrão. Outro fato importante é que o rei Bera, após saber da vitória de Abrão sobre os seus adversários, ele vem ao encontro de Abrão também, da mesma forma que o rei Melquisedeque veio, ele vem também. Por quê? Ele vem em busca de possivelmente seus 10%. Então ele chega já e faz uma oferta, ele determina o que é que Abrão deve lhe dar como despojo de guerra ou como uma oferta que deve ser dada ao rei Bera. Da mesma forma que Abrão deu a Melquisedeque, nós vemos que o rei de Sodoma, Bera, ele também vem buscar os seus possíveis 10% que lhe são devidos. Então, isso aí é algo importante que nós devemos levar em consideração com relação a esse texto. Observem que os valores dados a cada um dos reis, eles são bem diferentes. Melquisedeque recebe o que? 10%. E Bera recebe uma quantia que nós vamos ver daqui a pouco, um pouquinho mais à frente, a diferença exorbitante que há entre esses valores. O rei de Sodoma, ele disse o seguinte para Abraão, com relação ao valor que ele deseja receber. Ele diz assim, ó, Abraão, dá-me as pessoas e pode ficar com os bens. O rei, ele quer pessoas. Então, o que acontece? As riquezas, o rei não está nem aí, o rei Bera, ele não está se importando com ouro, com prata, ou seja lá o que for que Abraão tivesse conquistado. Ele só quer as pessoas para o seu reino. Por quê? Porque possivelmente durante a guerra houve o quê? Um alto índice de perdas no seu exército, nas pessoas que foram mortas na guerra. Então o rei Bera, ele quer que o seu reino volte de novo a ter pessoas para que possa o quê? Aumentar sua população e ele venha se tornar de novo um reino poderoso. Então isso aí é o que o rei está estabelecendo, está propondo. Só que Abrão, ele tem uma contraproposta, ele não quer perder as pessoas. Abrão não está nem aí para a riqueza, ele diz: fica com tudo, leva todos os despojos, leva toda a riqueza, para que você não diga que eu enriqueci às suas custas. Abrão, ele invoca o Rei dos Céus, o Deus Altíssimo, porque quando ele está falando com o rei de Sodoma, ele levanta suas mãos ao céu e diz: ó, não quero, não aceito. Diante do Criador dos céus e da terra, diante do Deus Altíssimo, não ficarei com nada disso que eu conquistei. Eu te dou tudo, tudo eu te entrego. Agora vejamos como soa algo que
Muitas pessoas podem achar estranho. Para o rei que vem em nome de Deus, um sacerdote que vem lá, que vem com as palavras do Senhor em sua boca, vem honrando Abraão, ele traz vinho, ele traz pão, ele vem com palavras que abençoam Abraão. Já o rei de Sodoma, ele vem com uma proposta de que veio só buscar aquilo que ele julga em seu coração lhe ser direito, ou algo que é devido. Vejamos agora qual seria a hipótese para esse texto. A hipótese com relação a este acontecimento, a este texto bíblico, é de que Abraão, na sua época histórica, ele vivia debaixo de uma autoridade, como nós podemos constatar no texto, que o próprio rei de Salém, ele vem ao encontro buscar o quê? Uma oferta, um tributo que lhe é devido. Então, se seguirmos a lógica, o que acontece? Os governantes da época de Abraão, naquele período histórico, eles vinham buscar aquilo que lhe era devido. Então Abraão está dando 10% daquilo que ele deve ao governante, no caso ao rei. Por quê? Porque ele está debaixo dessa autoridade. Agora vejamos como as quantias elas variam. O rei de Sodoma, ele também vem atrás possivelmente desses 10%. Só que o que acontece? Abraão, ele vai e dá quase que 90% daquilo que ele ganhou. Por quê? Ele não fica com nada da riqueza daquilo que ele trouxe junto com Ló e aqueles que eram da sua família. Abraão ter ficado do que ele conquistou, não é nem dizer que ele ficou, foi algo que foi consumido, algo que... Quem foi com ele, além daqueles que estavam em sua casa, aqueles que eram os seus ajudadores? Ané, Escol e Manre. Esses aí, eles eram o quê? Pessoas que eles eram amigos, eles estavam juntos ali com Abraão, e esses aí, Abraão disse, olha, o que eu consumi, olha, e o que eles consumiram, já foi. Mas o que é que acontece? Esses aqui, esses três, eles têm direito à sua porção. Eles precisam receber algo do que eles participaram. Com relação a mim, eu não quero nada, mas esses aqui, eles têm direito à sua porção. Dá para eles. A gente tem que repartir algo com eles, mas comigo, não. Então, isso aí, Abraão deixa bem claro diante do rei Bera de Sodoma. A oferta de Abraão ao rei de Sodoma deixou aparentemente ele muito bem satisfeito. Por quê? A partir do momento que Abraão ele diz o que é que vai dar e o que é que ele não quer ficar, instantaneamente a conversa acaba. A petição do rei simplesmente se desfaz. Por quê? Ele vê que a oferta que é oferecida a ele é muito maior do que o tributo devido dos 10%, aquele que lhe era por direito, que o rei de Salém já havia recebido e que ele certamente veio também receber. Então, esses aí são fatos importantes. Abraão não vai ao encontro deles. Os dois reis vêm ao seu encontro buscar aquilo que lhe é devido como imposto. Então, conclusão é de que esse texto de Gênesis, capítulo 14, não pode ser base teológica para a instituição do dízimo como sendo algo religioso. Pelo contrário, esses 10% aqui nada mais é do que um tributo devido a todos aqueles que estão debaixo de uma autoridade, de um governo. E o dízimo ele só vai ser instituído como uma lei religiosa lá no livro de Levíticos e depois em Números, quando o profeta Moisés ele vai e começa a escrever a lei de Deus. E aí sim vai ser instituído o dízimo como algo que deve ser pago pelo povo de Israel. Então a questão dízimo aqui nada mais é do que os 10% de tributo de imposto que as pessoas daquela época deviam pagar, como hoje as pessoas pagam esse imposto aos governos.
o que nós vemos muitas vezes por aí sendo disseminado como sendo a instituição do dízimo na velha aliança nada mais é do que uma prática comum entre os povos que viviam naquela época. E, irmãos, amigos, eu espero que essa hipótese ela possa fazer sentido e que vocês possam tirar suas próprias conclusões a respeito do tema, a respeito do assunto, e que, se vocês gostaram, deixe o seu like, comenta aí o que você achou e nos vemos no próximo vídeo Hipóteses com vocês. Até mais!